Você sabe o que é a responsabilidade? Sabe quando ela surge e qual que é o dever quando nasce a responsabilidade? Essas são perguntas que atormentam empresários e todos nós no cotidiano. Então vamos começar a pontuar algumas coisinhas. Antes mesmo de adentrar a essa questão da responsabilidade propriamente dita, a gente precisa saber o que é ela. Saber o que é a responsabilidade. A responsabilidade ela nasce a partir do momento onde eu causo um dano a alguém e eu tenho o dever de repará-lo. A responsabilidade ela sempre vai existir quando a pessoa causar uma ofensa a alguém. Mas aonde que está previsto isso, Lucas? Existem dois artigos no Código Civil que vão deixar bem claro, que é o artigo 186 e 927. Mas antes disso, a gente precisa saber quais são os efeitos que a responsabilidade vai causar para a pessoa que está ofendendo. A responsabilidade ela vai trazer três aspectos principais. Mas quais são eles? A reparação de danos, a prevenção de danos e a punição. Vou explicar cada uma delas para vocês. A reparação. Eu tenho que devolver ou chegar próximo do estado anterior que essa pessoa se encontrava, antes mesmo do dano. E, caso não seja possível a reparação total, que seja mais próxima possível. Geralmente, isso vai se dar por meio de uma sentença, onde o juiz ele vai avaliar essas condições. A prevenção ela vai funcionar como uma espécie intimidativa, ou seja, antes mesmo da ofensa ocorrer, a pessoa já tem o dever de reparação pelos atos preparatórios. E a função da punição, que ela estará diretamente ligada ao direito criminal, onde a pessoa que causa danos também pode sofrer uma pena corporal. Mas por que tudo isso acontece dentro da responsabilidade? Vejam bem, a responsabilidade pode surgir em diversas ocasiões e em diversas falanges, como nós podemos observar. Ela pode acontecer tanto no meio civil, no direito civil, quando tem uma ofensa expressa, no direito do trabalho, quando eu tenho uma ofensa ao trabalhador, no direito criminal, quando existe uma ofensa física, e até mesmo a responsabilidade vai surgir no âmbito administrativo, quando nós temos uma coisa bem chata que são os órgãos de classe. Quando as pessoas que estão ligadas a órgãos de classe, como por exemplo, advogados perante a Ordem dos Advogados do Brasil, os arquitetos e engenheiros perante ao CREA, todos esses sofrem também penalidades por sua irresponsabilidade, melhor dizendo. Mas para que haja a responsabilidade, como que funciona? Nós podemos ter a responsabilidade em duas grandes vertentes. Quais são elas? O dolo, quando a pessoa tem o interesse, tem a vontade de praticar, e a culpa, que independe muitas das vezes da vontade. Mas na culpa nós temos desdobramentos que podem nos tornar um pouco mais difíceis, como por exemplo, a imprudência. Mas o que é a imprudência? A imprudência nada mais é do que a pessoa que tinha conhecimento dos fatos extrapola a sua condição e causa um dano, pois ela garante que aquilo que ela está fazendo não causará danos grandes. Exemplo, vamos pensar em uma rodovia, onde o limite de velocidade é de 110 km por hora. Mas eu conheço as minhas habilidades, conheço o meu veículo e eu trafego nessa mesma rodovia por 180 km por hora. Já podemos prever qual é o risco de um acidente e o impacto que isso pode causar.
Essa é a imprudência, quando eu extrapolo. A imperícia, quando eu tenho o conhecimento, mas eu não aplico de forma correta. Ou melhor, quando eu não tenho conhecimento adequado e mesmo assim eu vou lá e pratico um ato. Um exemplo prático disso, um médico clínico geral, né? Ele vai atender um paciente ou vai prestar uma cirurgia a um paciente do coração. Ele não detém toda a destreza, toda a habilidade e esse paciente vem a morrer. O médico, muito provavelmente, pode sim sofrer uma ação, pode sim sofrer uma penalidade por sua imperícia técnica. E a negligência é quando eu deveria fazer algo, mas não faço. Parecida com a omissão, onde eu deveria, mas não faço. Exemplo prático. Eu, enquanto médico, eu atuo em uma determinada área e sei que determinado paciente necessita de tal medicamento, ou então sei que uma determinada coletividade precisa daquele medicamento, mas para mim eu guardo um segredo com relação a esse medicamento. Pode estar gerando sim uma responsabilidade por conta da minha negligência. Tratando da área trabalhista, mais especificamente na área da CIPA, como que isso pode vir a acontecer, esses três aspectos? A imprudência, quando o empregador ele deixa de oferecer aos seus trabalhadores equipamentos de proteção individual, é uma das negligências, das imprudências e das imperícias que podem estar acontecendo. Uma imperícia, neste caso, como que aconteceria quando o empregador acha que todo o trabalho está coberto, está protegido, mas quando na verdade não está e o funcionário muitas das vezes está exposto a algum risco. Uma negligência, a própria não fornecimento de equipamentos de proteção individual, né? E a imprudência, quando o funcionário ele deixa de utilizar e o patrão não acaba fiscalizando. Mas onde que a CIPA entra em todos esses casos? Ela vai entrar especificamente no processo de prevenção na responsabilidade. É a CIPA que vai fazer todo o processo de acompanhamento, emissão de relatórios e que vai poder ajudar muito o patronato na situação de prevenção dos riscos na empresa. Nós estamos falando de coisas tão sérias, mas como que nós podemos minimizar esses riscos? Adotando medidas preventivas, como a própria CIPA, atuante e forte. Não adianta nada também ter-se uma CIPA dentro da empresa, mas essa CIPA não funcionar. Relembro um caso em que atuei, onde nós tínhamos dentro da empresa que nós estávamos defendendo a CIPA forte e atuante. Um determinado funcionário de uma empresa terceirizada não utilizava os equipamentos de proteção individual que a empresa que ele havia sido contratado fornecia. E mesmo assim, ele achando que ele estava coberto, que ele sabia o que estava fazendo, onde, em vulgas palavras, ele se garantia no seu trabalho, ele veio sofrer um acidente de trabalho. Resultado disso, ele entrou com uma ação trabalhista, porque ele sofreu um grande acidente de trabalho. Um acidente de trabalho de grande monta que lhe custou a perna. O grande detalhe é que o valor que muitas das vezes o cliente, ou a parte ofendida cobra, não é o que realmente aparenta. Esse cliente, para ser mais específico, cobrou o valor de R$520 mil pela perda da perna. E olhem só, a CIPA, com toda a sua destreza, com toda a sua habilidade, conseguiu provar por A mais B, a empresa não tinha responsabilidade nenhuma, pois todos os mecanismos de segurança e proteção foram fiscalizados. Nesse caso, a responsabilidade da empresa foi afastada e garantido assim a justiça plena. Nós falamos de um dos aspectos de minimização da responsabilidade. Um outro caso que nós podemos ter de minimização da responsabilidade é a culpa concorrente. Mas o que é isso? Como que isso acontece?
A culpa concorrente é quando tanto o ofendido quanto o ofensor estão aptos a causar aquele dano. Ambos contribuem para que o dano aconteça. E isso acontece, acredite se quiser, mas inúmeras das vezes é o que mais ocorre. Quais são as outras hipóteses e possibilidades de afastamento da responsabilidade? Nós temos duas outras possibilidades que isso pode estar afastando, a responsabilidade ou minimizando a responsabilidade. Quais são elas? A fato de terceiro. O que é isso? Quando uma terceira pessoa que não existe relação, que não guarda a relação com o que está acontecendo, é o causador do dano. Neste caso, você não concorda comigo que eu que estou sendo ofendido deveria procurar quem realmente ofendeu? Mas quando eu vou procurar essa pessoa, ela não tem capacidade de indenização, para quem que eu vou atacar? Para aquele que tem condições de me restabelecer a reparação do dano. Isso acontece muito, mas quando bem provado que você é ofensor, que você que está sendo acusado da ofensa não guarda relação nenhuma com a causa, você pode sim se ver mais tranquilo porque você não será responsabilizado. Uma outra situação que ainda pode estar auxiliando e na hora da produção da prova de uma eventual ação é uma hipótese de afastamento que dificilmente acontece, mas existe, que é a culpa exclusiva da vítima. O que é isso? É quando o próprio ofendido, a própria vítima, é quem dá causa ao acidente, quem dá causa à ofensa. Neste caso, o afastamento da responsabilidade civil, criminal ou administrativa, se bem provada, pode sim afastar a responsabilidade de indenização. Lucas, mas você comentou muito a respeito de prova, de ter ação. Como que funciona essa questão das provas? A prova, via de regra, quem é responsável por produzir é quem deu causa ao fato. Exemplo, se eu estou querendo mostrar que determinada pessoa cometeu o fato, compete a minha produção das provas de que essa pessoa realmente produziu o dano, que ela foi responsável pelos fatos que aconteceram. Mas nós temos que tomar um grande cuidado, pois o Código de Defesa do Consumidor, não só nas relações de consumo, mas uma vertente de abrangência a todas as demais tipos de responsabilidades civis, trabalhistas, e administrativas, oportuniza que a parte ofendida tenha a facilidade na produção das provas. E muitas das vezes aqueles documentos que você guardou, se não bem escriturados, como é o caso de relatórios da CIPA, podem ser um grande problema para você. Por isso que nós dizemos, se você tem a documentação da CIPA muito bem regrada, segundo a lei, você provavelmente vai ter uma isenção de culpa e de responsabilidade garantida. Mas, se você não tem esses documentos bem elaborados e bem trabalhados, de acordo com o que realmente aconteceu e com o que realmente preconiza a lei, muito provavelmente você pode ter uma dor de cabeça. Prova, Lucas, você comentou muito dentro desse vídeo a respeito das provas. Mas quem que tem que oportunizar? Quem tem que fazer a prova? Via de regra, quem faz a prova é a parte que faz o levantamento dessas informações. Ou seja, compete o ônus da prova para quem alega. Mas, via de regra, isso acontece? É a regra, mas nós temos a exceção que é trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, que vai falar o seguinte: compete também a possibilidade do consumidor a inversão do ônus da prova diante de suas hipossuficiências. Mas só na relação de consumo isso acontece? Não, porque isso também pode acarretar e pode levar em consideração para outras áreas, como a área civil, a área trabalhista também se beneficia nessas situações, onde quem tem a melhor produção da prova muitas vezes é o ofensor. Agora parece ser muita informação, mas se você possui um profissional especializado da área do direito
bem como uma CIPA forte e atuante dentro da sua empresa, lhe facilita muito nesse caminhar de empresariado. A CIPA deve ser vista como um auxiliar, um braço direito do empresário, principalmente em situações onde o trabalho com insalubridade, periculosidade e penosidade acontecem com frequência, pois é a CIPA que vai auxiliar na documentação e vai auxiliar o empresário da melhor forma e com que a empresa cresça também. Meu nome é Lucas, sou advogado especializado na área de Direito do Trabalho e Previdenciário e esse é o meu recado para vocês. Até mais!